Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha irmã me disse que não era apropriado eu demonstrar carinho pelo meu noivo na frente dos filhos dela, mas então eu os peguei se beijando no porão. Olá! Nunca imaginei que estaria aqui a partilhar o meu drama familiar, mas preciso de desabafar e talvez obter uma perspectiva sobre se liderei com as coisas da forma certa. Primeiro, deixe-me dar-lhe algum contexto sobre a dinâmica da nossa família. A Mai tem 31 anos e eu tenho 25. Crescemos muito unidas, apesar da diferença de 6 anos entre nós. Os nossos pais trabalhavam muito quando éramos crianças, então a Mai costumava tomar conta de mim depois da escola. Ajudava-me com os deveres, preparava-me lanches e espantava os monstros debaixo da minha cama. Era mais do que uma irmã mais velha, era minha protetora, a minha confidente e a minha melhor amiga. Quando saí do armário como bissexual aos 19 anos, a Mai foi a primeira pessoa a quem contei. Lembro-me de estar aterrorizada, apesar de a nossa família ser geralmente progressista. Ela abraçou-me forte, disse-me que me amava independentemente de tudo e prometeu ajudar-me a contar aos nossos pais. A mamãe e o papai precisaram de tempo para processar isso, mas a Mai apoiou-me em todo momento, defendendo-me e educando-os. Ela até foi com eles a reuniões de Plague para ajudá-los a entender melhor. Era assim a minha irmã. Conheci o Cauê, de 24 anos, há 2 anos, na festa de inauguração da casa da nossa amiga em comum, a Sara. Não estava à procura de um relacionamento naquela altura, acabava de sair de uma ruptura complicada e estava focada na minha carreira. Mas o Cauê mudou tudo. Além disso, sempre que dizemos que não estamos à procura de um relacionamento, é quando aparece a pessoa certa. Ele era diferente de qualquer pessoa com quem tivesse saído antes, tinha tudo o que procurava num parceiro. Podia dizer que não estava à procura de nada, mas o destino tinha outros planos. Quando o apresentei à minha família, 3 meses depois de começarmos a namorar, a Mai estava encantada. Não parava de dizer a todos o quão perfeitos éramos juntos e como nunca me tinha visto tão feliz. O Cauê rapidamente se tornou parte da nossa família. Passava os fins de semana ajudando o meu pai a arranjar o carro antigo, trocava receitas com a minha mãe e jogava durante horas com os filhos da Mai. O marido da Mai, o Eric, e o Cauê também se tornaram bons amigos e frequentemente saíam juntos para pescar. Quando o Cauê me pediu em casamento há 6 meses, durante as nossas férias em Menorca, a Mai foi a primeira pessoa a quem liguei. Ela chorou comigo ao telefone e imediatamente começou a planear a minha despedida de solteira. Por isso, o seu comportamento no último mês tem sido tão confuso e doloroso. Tudo começou com pequenos comentários no início. Ela fazia observações sobre como o Cauê e eu estávamos sempre a tocar-nos ou sobre como deveríamos ser mais cuidadosos com o nosso comportamento à frente dos filhos dela. No início, não dei muita importância, não estávamos a fazer nada inapropriado, apenas nos abraçávamos e coisas desse tipo. Sempre foi um pouco superprotetora com os filhos. O filho mais velho dela tem quase 6 anos, depois vem o de 4 e a filha de 2. Eu pensei que ela estava apenas sendo uma mãe preocupada. No domingo passado, as coisas se intensificaram. Estávamos no nosso almoço de família semanal na casa dos meus pais, uma tradição que mantemos desde que a Mai e eu nos mudamos. Esses almoços costumam ser o melhor da minha semana. Todos nos reunimos, comemos a comida incrível da mamãe, colocamos a conversa em dia e simplesmente desfrutamos de estar em família. O Eric estava lá com as crianças e tudo parecia normal. No início, passei grande parte da tarde sendo uma ginástica humana para os meus sobrinhos. Recentemente assistiram a um filme de super-heróis e estavam convencidos de que tinham poderes especiais. Eu era a vítima disposta enquanto eles demonstravam sua super-força, escalando por toda parte. Durante tudo isso, estava completamente distraída e não percebi que a Mai tinha levado o Cauê para o lado. Depois do almoço, todos nós nos mudamos para a sala para relaxar. Como de costume, eu segurei a mão do Cauê. Era algo que fazíamos, um pequeno gesto de conexão que tivemos desde que começamos a namorar. Para minha surpresa, ele retirou a mão. Quando olhei para ele confusa, ele fez um leve movimento de cabeça, nosso código para falamos sobre isso depois. Achei estranho, mas não ia fazer um escândalo por isso na frente de todos. Durante o resto da tarde, percebi que o Cauê estava agindo de maneira diferente. Não é que ele estivesse frio exatamente, mas definitivamente estava mais distante do que o normal. O único contato físico que tivemos foi quando ele coçou atrás da orelha. Eu estiquei minha mão até lá, porque ele não queria se coçar e piorar a situação. Então apenas passei meu braço por cima do ombro dele e passei suavemente os dedos sobre a área. Isso, junto com o fato de termos dado as mãos como sempre, foi o limite do nosso contato físico naquele dia. Quando chegamos em casa, imediatamente perguntei o que estava acontecendo. Foi então que o Cauê me contou sobre a conversa com a Mai.
Ela o havia encurralado na cozinha e lhe disse que nossas demonstrações de afeto físico eram inapropriadas à frente dos filhos dela. Ela disse que não queria que eles fizessem perguntas e que deveríamos nos moderar. Fiquei furiosa. Isso era o cúmulo vindo da Mai, que regularmente senta no colo do Eric durante as reuniões de família. Ela e o Eric estão constantemente se tocando de mãos dadas, compartilhando beijos rápidos. Na semana passada, ela praticamente estava deitada sobre ele durante uma noite de cinema na casa dos nossos pais. A mamãe e o papai também são carinhosos, ainda se dão as mãos nas caminhadas noturnas e se beijam ao se despedirem. Nenhum de nós nunca teve problema com isso, porque são gestos inocentes e normais de afeto entre casais que se amam. O Cauê me disse que tentou nos defender, apontando que nunca fomos inapropriados ou indiferentes ao nosso entorno. Ele disse que a Mai insistiu e deu a impressão de que abordou ele, em vez de mim, porque sabia que eu não reagiria bem. Pelo menos nisso ela estava certa. Imediatamente a chamei, não ia deixar passar essa hipocrisia. Falei exatamente o que pensava sobre a sua hipocrisia. Apontei como os filhos dela não se importam que eu segure a mão do Cauê ou que eu o abrace. São as mesmas crianças que se empilham sobre nós durante as noites de cinema, que nos imploram para correr atrás delas no pátio, que não veem nada de errado no afeto físico porque estão rodeados disso no próprio lar. Perguntei a Mai como o nosso comportamento era diferente das interações dela com o Eric ou das demonstrações de afeto dos nossos pais. Ela simplesmente disse é diferente, mas fez isso de uma forma que me deixou ainda mais irritada. Perdi a paciência naquele momento. Disse, sem rodeios, que nunca mais ela se aproximasse do meu noivo dessa maneira. Talvez eu tenha sido agressiva demais, talvez eu poderia ter lidado melhor com isso, mas estava magoada e irritada. Isso não era só sobre demonstrações de afeto, sentia como se fosse uma traição completa ao apoio dela à minha relação. Isso vinha da irmã que sempre foi a minha maior defensora, que me ajudou a me aceitar e a me amar, que comemorou o meu relacionamento com o Cauê desde o primeiro dia. Terminei a chamada pensando, essa não é a Mai que eu conheço. Algo mudou, mas eu não consigo descobrir o que. Tentei me comunicar com ela novamente mais tarde, com a esperança de que pudéssemos ter uma conversa mais tranquila sobre o que realmente a incomodava, mas ela não está respondendo às minhas mensagens. Por enquanto, estou dando espaço, mas não consigo deixar de sentir que há algo mais por trás de tudo isso. O comportamento dela, o problema repentino com o meu relacionamento, o fato de ela ter atacado especificamente o Cauê. Nada disso faz sentido. Só queria saber o que realmente está por trás de tudo isso. Atualização 1. Olá! Já se passaram 2 semanas desde a minha última publicação, e eu gostaria de não ter que escrever esta atualização. Tudo que eu achava que sabia sobre minha vida, meu relacionamento e minha família desmoronou completamente. Descobri porque a Mai estava agindo de forma tão estranha e, sinceramente, parece que teria sido mais fácil permanecer ignorante. Mas, de qualquer forma, tarde ou cedo eu teria que descobrir tudo. No último fim de semana foi o aniversário de 6 anos do meu sobrinho Ryan. Meus pais organizaram a festa na casa deles porque tem um grande quintal, perfeito para as crianças e as atividades. A mamãe se esforçou muito com o tema dos super-heróis, havia decorações por toda parte, jogos no quintal, até mesmo um pequeno castelo inflável. Ryan estava super animado, correndo por todo lado com seu traje de Capitão América. As coisas entre a Mai e eu ainda estavam tensas, mas ambas estávamos tentando manter a compostura pelo bem do Ryan. Ela já não fazia mais comentários sobre o Cauê e eu estava tentando o máximo possível evitar situações que pudessem causar conflito. O Cauê estava sendo especialmente prestativo, fazendo recados, organizando os jogos e entretendo as crianças. Olhando para trás, percebo que provavelmente ele estava tentando acalmar sua consciência culpada. A festa estava indo muito bem. Compareceram cerca de 30 pessoas, na sua maioria familiares, alguns amigos do Ryan da escola e seus pais. As crianças estavam se divertindo muito com os jogos e atividades, os adultos estavam conversando e se divertindo, e por um momento tudo parecia quase normal novamente. Até o Eric, que havia notado a tensão entre a Mai e eu, parecia relaxado e feliz, enquanto assava hambúrgueres com o papai. À medida que a tarde avançava, as pessoas começaram a ir embora. Por volta das 8 da noite restavam apenas umas 10 pessoas, a família imediata e alguns amigos próximos. Todos começamos a limpar, recolher os papéis de presente, tirar as decorações e guardar a comida que sobrou. A Mai estava na cozinha embalando pedaços de bolo para as pessoas levarem. O papai e o Eric estavam desmontando os jogos no quintal e eu estava ajudando a minha tia a recolher copos e pratos que ficaram espalhados. Percebi que não tinha visto o Cauê há um tempo, o que não era raro porque ele sempre gosta de ajudar. Presumi que ele havia descido para o porão pegar sacos de lixo ou talvez para subir as cadeiras que havíamos guardado lá antes.
Decidi descer para ver se ele precisava de ajuda para carregar algo. O porão da casa dos meus pais não é acabado, mas tem um espaço de armazenamento onde guardamos decorações de Natal, móveis antigos e suprimentos para festas. Quando desci as escadas, ouvi vozes vindo dessa sala. No começo não pensei nada de errado, as pessoas tinham estado subindo e descendo o tempo todo naquele dia para pegar coisas. O que encontrei quando abri a porta ficará gravado para sempre na minha memória. O Cauê estava com a Mai contra a parede, com os lábios entrelaçados em um beijo, claramente não sendo o primeiro de muitos. As mãos dele estavam na cintura dela e as mãos dela estavam enredadas no cabelo dele. Isso não podia estar acontecendo comigo. O som das minhas chaves caindo no chão fez com que eles notassem a minha presença. A Mai se afastou do Cauê como se tivesse levado um choque elétrico, com uma expressão de culpa e medo no rosto. O Cauê simplesmente ficou lá, assustado e não parecia ter nada a dizer. Também não era como se fosse necessário. Eu não lembro muito bem de como comecei a gritar, mas de repente estava fazendo isso. Perguntei-lhes quanto tempo isso estava acontecendo, como podiam fazer isso comigo com o Eric. O barulho fez com que todos corressem até o porão. Nunca esquecerei a expressão no rosto do Eric quando entendeu a cena. O batom borrado da Mai, a expressão culpada do Cauê e minhas lágrimas. Ele entendeu imediatamente o que tinha acontecido. Ele se lançou contra o Cauê, mas felizmente meu pai e meu tio estavam logo atrás dele e conseguiram detê-lo. Minha tia rapidamente subiu correndo para garantir que as crianças estivessem ocupadas e não ouvissem a confusão. Mas foi a reação da minha mãe que me destruiu completamente. Em vez de estar brava com a Mai e o Cauê, em vez de tentar me consolar, minha mãe começou a me dizer que eu fiz um escândalo tão grande que as crianças poderiam ter descoberto. Me lembrou de que era o aniversário do Ryan. Meu noivo e minha irmã haviam acabado de destruir tudo para mim, mas minha mãe estava preocupada com se as crianças descobririam que a mãe delas era infiel. Então, eu fui para o meu carro, sem prestar atenção no que me diziam. O Cauê tentou me seguir, dizendo umas bobagens sobre como não era o que parecia. Eu disse a ele que se aproximasse mais, eu o chutaria nos testículos. Eu estava falando sério. O Eric me ligou ontem. Ele está ficando na casa do irmão dele enquanto decide o que fazer. Segundo ele, a Mai tentou justificar como um erro isolado, um momento de fraqueza. Nenhum de nós dois acredita nisso. O comportamento dela no último mês, seus problemas repentinos com meu relacionamento com o Cauê. Agora tudo faz um sentido horrível. Ela não queria que eu mostrasse afeto público com meu noivo, porque ela queria tudo para ela. Queria ser ela a pessoa com quem o Cauê tivesse demonstrações de afeto em público. Meus pais continuam ligando e deixando mensagens, mas eu não quero falar com ninguém. Só falei com o Eric porque ele é o único que pode entender o que estou passando. Provavelmente, se eu perguntar, ele também deve estar passando pela mesma coisa. Minha mãe, em particular, não está brava comigo, nem preocupada com o meu estado emocional. Ela não está preocupada com como isso vai afetar as crianças, com o que as pessoas vão dizer sobre a reputação da família, e porque foi só um beijo. Nem eu nem o Eric acreditamos que foi só um beijo. Isso é o único que descobrimos. Às vezes chego a pensar que se tivesse demorado mais alguns minutos para descer ao porão, talvez tivesse encontrado algo pior. Estou escrevendo isso do sofá da minha melhor amiga, porque não suporto estar no apartamento que compartilhava com o Cauê. Eu continuo pensando em todas as vezes que eles ficaram sozinhos juntos, me perguntando quanto tempo isso esteve acontecendo. Quantas reuniões de família eles usaram como oportunidades para se encontrar às escondidas de mim. Isso é o pior, porque você se sente mais estúpida, culpada por essas pessoas. Não é apenas a traição, é tudo que vem depois. Eu continuo pensando em todas as vezes que a Mai e o Cauê ficaram sozinhos juntos, me perguntando se eles riam de mim pelas minhas costas. Atualização 2. Olá! Com os 2 meses que se passaram desde a última vez que publiquei aqui, eu realmente não queria pensar em nada disso. Tenho muito para escrever. Muitos me perguntaram o que fiz depois daquela noite. A primeira coisa que fiz foi me mudar do apartamento que eu compartilhava com o Cauê. Não conseguia suportar estar lá. Por toda parte via lembranças da nossa vida juntos, a cafeteira que ele me deu de presente de aniversário, as fotos nas paredes, até os estúpidos almofadas sobre as quais brigamos por 1 hora na IKEA. Tudo parecia contaminado. Minha amiga Ashley me ajudou a empacotar o essencial enquanto o Cauê estava no trabalho. Deixei meu anel na bancada da cozinha, junto com uma nota dizendo para ele me deixar em paz. Fiquei com ela por um tempo, mas felizmente não foi difícil encontrar um pequeno estúdio do outro lado da cidade. Não é nada luxuoso, apenas uma sala principal com uma pequena cozinha e um banheiro, mas é suficiente para me afastar. Além disso, aos poucos fui transformando o lugar no meu lar, pintando as paredes, comprando móveis novos e dando-lhe forma para que fosse meu. Infelizmente, o Cauê não entendeu o recado de deixe-me em paz.
Durante semanas depois que me mudei, ele tentou entrar em contato comigo. Deixou mensagens de voz, chorando sobre o quanto se arrependeu, dizendo que foi um erro terrível, que faria qualquer coisa para consertar as coisas. Enviava e-mails dizendo que só aconteceu uma vez, o que eu sei que é mentira, que estava bêbado, outra mentira, e que a Mai o havia seduzido, como se isso fizesse a situação melhor. Ele até tentou me contatar por meio de amigos em comum, enviando mensagens sobre quanto sentia minha falta e queria consertar tudo. Eu bloqueei ele em todos os lugares, telefone, e-mail, redes sociais. Avisei aos nossos amigos que não queria ouvir nada sobre ele. A maioria entendeu e apoiou minha decisão. Alguns tentaram fazer o papel de advogado do diabo, sugerindo que talvez eu deveria ouvi-lo, que as pessoas cometem erros. Esses amigos foram rapidamente bloqueados também. Acho que já não é correto chamá-los de amigos. A situação com minha família é ainda mais complicada. O Eric entrou com um pedido de divórcio depois de descobrir que a Mai havia mentido sobre muito mais do que aquele incidente. Aquelas aulas extras de yoga que ela havia começado a fazer meses atrás? Descobriu-se que ela estava se encontrando com o Cauê, nas vezes em que dizia que estava trabalhando até tarde. Mais mentiras. Eric encontrou cobranças em cartões de crédito de restaurantes e hotéis em dias que ela dizia estar trabalhando ou fazendo yoga, como pensávamos no começo. A traição não foi apenas aquele beijo, foi muito mais extensa. A reação da minha mãe a tudo isso ainda me desconcerta e me machuca. De alguma forma, ela me culpa pelo que aconteceu. Segundo ela, se eu tivesse lidado com as coisas de uma maneira mais discreta na festa de aniversário, talvez o Eric teria ficado disposto a resolver as coisas com a Mai. Ela parece achar que a minha reação ao encontrar minha irmã e meu noivo se beijando foi o que destruiu o casamento deles, não a infidelidade em si. As acrobacias mentais que ela faz para transformar a Mai na vítima de toda essa história são impressionantes. Meu pai não diz muito, mas sempre foi um homem de poucas palavras. Ele me ligou algumas vezes para saber como eu estava, e até me levou para tomar um sorvete como quando eu era criança. Ele sabe muito bem que o sorvete é o que mais levanta meu astral. No entanto, não preciso de palavras dele, apenas da companhia dele, que é infinitamente melhor do que o que minha mãe tem feito. Eu me joguei no trabalho e em qualquer coisa que mantivesse minha mente ocupada. Pensar é a última coisa que eu quero fazer agora, porque tudo volta para aquele dia, e tudo o que consigo imaginar é o que eles estavam fazendo nas minhas costas. Comecei a fazer aulas de fotografia à tarde, no centro comunitário local, algo que sempre quis fazer, mas o Cauê sempre me convenceu a não fazer. Ele sempre tinha alguma desculpa para que eu não fizesse. Era muito caro, ia me tomar muito tempo, que deveríamos economizar para o casamento em vez disso. Meus colegas de trabalho têm sido incríveis durante todo esse tempo. Meu chefe me deu alguns projetos extras para focar, e minha equipe tem me apoiado nos dias em que tudo parece demais. Fiz novos amigos na minha classe de fotografia, pessoas que não sabem nada da minha história, nem do meu drama familiar, o que me permite falar sobre outras coisas. Isso é refrescante. Passar tempo com pessoas que só me conhecem como eu sou, não como a mulher cuja irmã e noiva atraíram. A parte mais difícil de tudo isso é sentir falta dos meus sobrinhos e sobrinha. Minha mãe se assegura de me lembrar disso toda vez que eles ligam, dizendo como as crianças perguntam por sua tia, como sentem falta das nossas noites de filmes e jogos. Ela usa isso para tentar me manipular, para que eu perdoe a Mai, para que eu conserte tudo que a querida Mai destruiu. Eu sinto muita falta dessas crianças. Elas são inocentes nisso tudo, mas vê-la significa ver a Mai, e não estou pronta para isso. Talvez nunca esteja. Não são dias nem semanas fáceis para mim, mas cada dia que me afasto mais do Cauê e da minha irmã são dias que me ajudam a curar. Cada vez que ignoro uma ligação manipuladora da minha mãe, me lembro de que não tenho que aceitar um comportamento tóxico só porque vem da minha família. Atualização 3. Olá! Já se passaram 6 meses e na semana passada, a Mai tentou entrar em contato comigo. Ela me enviou um e-mail longo que devo ter lido umas 100 vezes. Não porque estivesse considerando perdoá-la, mas porque não conseguia acreditar na audácia dessa mulher. Ela escreveu sobre como estava arrependida, sobre como havia passado por um momento difícil no seu casamento, sobre como nunca teve a intenção de me machucar. Disse que terminou as coisas com o Cauê meses atrás e que percebeu o grande erro que cometeu. Escreveu que sente falta da irmã e que quer reparar a nossa relação. Não respondi, e acredito que ela não espera que eu faça. A verdade é que sinto falta de ter uma irmã, mas sinto falta da outra irmã, não da idiota que se deitou com o meu noivo. Essa pessoa morreu naquele dia, uma morte anunciada que só faltava eu descobrir. Sua reencarnação é alguém que eu não reconheço e a quem não quero conhecer. O divórcio do Eric e da Mai foi finalizado no mês passado. Ele conseguiu a guarda compartilhada dos filhos, o que me alegra.
Ele é um ótimo pai, e essas crianças precisam de pelo menos um pai estável nas suas vidas. Às vezes ele vem aqui para passar um tempo com os filhos, nos encontramos num parque ou saímos para comer sorvete. Eu sei, é minha perdição. Nos encontrando em lugares neutros, onde não há possibilidade de nos cruzarmos com a Mai. As crianças não entendem completamente o que aconteceu, mas sabem que algo está errado. Meu sobrinho mais velho me perguntou na semana passada por que eu não vou mais na casa dele. Eu simplesmente o abracei e disse que às vezes, os adultos precisam de espaço entre si. Minha mãe ainda acha que eu deveria perdoar a Mai. Ela me ligou ontem para dizer que a Mai está tendo dificuldades, que emagreceu até um nível não saudável e parece deprimida. Bem, deveria estar, porque perdeu muito por dar atenção ao que tem entre as pernas. Acho que minha mãe esperava que eu me sentisse culpada ou preocupada, mas o único sentimento que tive foi raiva. Onde estava toda essa preocupação quando eu estava deprimida? Na verdade, encontrei o Cauê no supermercado na semana passada. Foi a primeira vez que o vi desde aquela noite na casa dos meus pais. Ele estava terrível, usando o mesmo moletom velho que costumava usar quando estava estressado com o trabalho. Tentou falar comigo, começando com o típico "eu sinto muito, te amo". Eu simplesmente me afastei e fui para outro corredor. Quer saber o melhor? Não comprei sorvete. As aulas de fotografia que comecei evoluíram para algo mais sério. Comecei a conseguir trabalhos remunerados, principalmente coisas pequenas, como retratos de família e fotos de animais de estimação, mas é um começo. Meu instrutor diz que tenho um bom olhar para capturar emoções autênticas nas pessoas. Talvez seja porque eu tenha vivido tantas emoções intensas ultimamente. Comecei a dar uma aula de fotografia para iniciantes no centro comunitário. É bom compartilhar algo que me apaixona com os outros. Estou melhor agora. Ainda tenho dias ruins, em que sinto falta da minha vida anterior, em que me pergunto como seria tudo se eu não tivesse descido ao porão naquela noite. Mas esses dias estão se tornando cada vez mais raros. Minha amiga Ashley me perguntou recentemente se eu me arrependo de como lidei com as coisas, se desejaria ter ficado em silêncio naquela noite na festa, como minha mãe queria. Eu disse que não. A verdade é que isso teria vindo à tona eventualmente e pelo menos, dessa forma, eu sei exatamente quem são as pessoas e onde estão suas lealdades. Não é a vida que eu planejei, mas talvez seja a vida que eu precisava. Uma vida em que sou mais forte, mais independente e estou cercada apenas por pessoas que realmente me apoiam. Atualização 4. Olá, tenho o prazer de começar esta atualização dizendo que encontrei uma nova parceira. É uma mulher, o que acredito que não seja surpresa para ninguém, pois já mencionei em postagens anteriores que sou bissexual. Mas o fato de ser uma mulher é algo que simplesmente aconteceu, não porque agora eu odeio homens ou algo do tipo. Eu só odeio o Cauê, que é um péssimo exemplo de homem, assim como odeio minha irmã, que é um péssimo exemplo de mulher. Aqui o problema não é o gênero, mas sim o tipo de pessoa. O Cauê não parece ter gostado da notícia, já que tem falado mal de mim. Ele disse que como eu não dava o que ele precisava, ele ficou com minha irmã. Que desculpa patética para tentar se justificar. Ele acha que porque também gosto de mulheres, está tudo bem ter me traído. Além disso, já não estou mais com ele, então não entendo por que se importa com quem eu saio ou deixo de sair agora. Imagino que o ego dele esteja ferido, mas enquanto estava fazendo coisas com minha irmã, o ego dele estava em perfeito estado. Quanto à minha irmã, o filho mais velho dela sabe um pouco da história de por que os pais se divorciaram. Sei que muitos disseram que eu deveria ter contado a ele quando me perguntou por que eu não ia mais visitá-los, mas não era o meu lugar fazer isso. Era algo que a Mai e o Eric deveriam ter feito agora. O filho dela não quer passar tempo com ela e eu não o culpo. Mas a guarda é compartilhada, então ele tem que passar tempo com a mãe. Ele provavelmente vai crescer ressentindo-a, ou pelo menos, é o que eu teria feito se um dos meus pais tivesse sido infiel. Falando dos meus pais, com a minha mãe eu não tenho mais nenhum relacionamento. Chegou ao ponto de que ela quis organizar uma viagem em família, os 4, incluindo minha irmã, e eu disse que não. Bem, eu disse que não ao meu pai, que foi quem me comunicou esse desejo da minha mãe, mas até ele sabia qual seria minha resposta antes de perguntar. Meu pai também não queria ir nessa viagem, porque não é como se ele tivesse a melhor relação com a Mai neste momento. Então, a viagem de 4 pessoas se reduziu a 2, minha mãe e minha irmã. Mas logo a viagem se reduziu a 1, porque a Mai também não quis ir com ela, e minha mãe a cancelou completamente. Não sei se foi porque ela não achou atraente a ideia de fazer uma viagem só entre mãe e filha, ou se simplesmente não estava de humor para isso. Recentemente, ela foi diagnosticada com depressão clínica. Quanto ao meu pai, continuamos fazendo coisas juntos, mas limitamos nossos passeios a tomar sorvete a uma vez por mês.
Em vez disso, agora vamos caminhar ou fazer alguma outra atividade. Tanto sorvete não estava ajudando muito na minha figura, pelo menos posso dizer de quem herdei essa adição por sorvete. Foi do meu pai, que brincou dizendo que estava muito decepcionado comigo. Ao mesmo tempo, podemos ver quem herdou tudo que é ruim da minha mãe e quem herdou tudo que é bom do meu pai. A falta de valores morais não se distribui igualmente nesta família. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Anuncio minha gravidez para a família do meu marido, e recebo os olhares mais sujos da parte deles. Olá, hoje estou sentada na solidão da minha cara biblioteca, escrevendo isso com tanta dor no meu coração. Eu preciso de conselhos reais, de pessoas que entendem o caos que a vida pode jogar sobre você. Sempre pensei que o casamento fosse para ser uma parceria, um santuário. Mas ultimamente, o meu mundo está mais parecendo um campo de batalha, com as linhas de lealdade e confiança borradas além do reconhecimento. Deixe-me voltar para o começo de tudo isso. Meu marido e eu nos casamos há 2 anos. No primeiro ano, nossas vidas eram incríveis, ou pelo menos eu pensava assim. Os rumores sobre nossa incapacidade de conceber começaram a circular entre a família e amigos, mas eu me mantive calma. Vai acontecer quando for para acontecer. Eu me dizia que a minha paciência valeria a pena. Ou pelo menos eu pensava isso, e quando descobri que estava grávida no começo do nosso 2º ano de casamento, fiquei extasiada. Meu coração se encheu com o pensamento de finalmente calar as línguas faladeiras. Então, em um gesto que eu pensava ser de aquecer o coração, organizei um encontro familiar para compartilhar a notícia alegre. Imaginei os rostos felizes da família do meu marido, o calor dos parabéns, as saudações caindo sobre mim como raios de sol. Mas em vez disso fui recebida com olhares gelados, sorrisos forçados e um olhar gélido de sua mãe. Parecia que o ar tinha sido sugado da sala. Foi como se sua reação fosse um tapa na cara. Mais tarde, naquela noite, confrontei meu marido em busca de respostas, mas ele, até mesmo o enigma, simplesmente deu de ombros e disse que não era nada, não se preocupasse com isso. A facilidade com que ele desconsiderou minhas preocupações foi desconcertante. Como ele não percebeu o desprezo nos olhos deles ou a obviedade do desconforto na sala? A reação inicial dele à gravidez foi estranha também. Quando eu lhe dei a notícia, ele parecia chocado, quase incrédulo. Isso é impossível, ele exclamou. Eu ri disso, achando que era apenas o susto do momento, mas agora essa memória me incomoda. Por que ele diria isso? Quando o assegurei de que era verdade, a reação dele mudou para uma excessivamente entusiástica. Ele me levantou, girou comigo e disse parabéns, como se estivesse parabenizando uma estranha, em vez de celebrar nossa alegria compartilhada. No dia seguinte, o comportamento dele ficou ainda mais peculiar. Ele chegou em casa e perguntou se eu tinha tomado fielmente as vitaminas que ele me dava desde o início do nosso casamento. Sim, até na noite do nosso casamento respondi. Achei estranho, mas ao mesmo tempo, um pouco compreensível a insistência dele na minha saúde. Eu o tranquilizei de que sim, embora admitisse que tinha perdido o último frasco 2 meses atrás e substituído por outro semelhante. O rosto dele ficou pálido. O que há de errado? Eu perguntei, genuinamente preocupada. Ele se recuperou rapidamente e explicou vagamente que queria garantir que o bebê e eu ainda estávamos saudáveis. Mesmo assim, sua mudança de humor repentina me deixou inquieta. Eu pensei que talvez ele estivesse estressado com as finanças ou com a gravidez, então transferi algum dinheiro para a conta dele, como um gesto de paz, se você quiser. O efeito foi instantâneo. O humor dele se levantou e ele parecia feliz novamente. O dinheiro poderia tapar as rachaduras por enquanto. No dia seguinte, fui às compras para comprar itens de bebê. Era cedo, eu sei, mas não consegui conter minha empolgação. Voltei para casa com sacolas cheias de roupinhas pequenas, cobertores macios e brinquedos adoráveis, apenas para ser recebida com a fúria inexplicável dele. Por que você está desperdiçando dinheiro? As palavras dele me feriram. Desperdiçando dinheiro? Isso é para o nosso filho. Ele me encarou e disse algo sobre ser ele quem trabalhava para fazer o dinheiro, o que só jogou mais lenha na fogueira. Desculpe, você está trabalhando para mim? Eu te pago um salário para ficar em casa e te dou ordens. As palavras saíram antes que eu pudesse pará-las e o estrago foi imediato. Ele saiu da sala batendo a porta atrás dele e naquela noite ele não dormiu na nossa cama. Eu me senti culpada, talvez eu tenha sido muito dura, embora a reação dele também tenha sido completamente sem razão. Na tentativa de fazer as pazes, reservei umas férias em uma ilha para os dois, uma escapadela romântica para reacender nossa conexão. Mas quando lhe entreguei os ingressos, ele não parecia muito emocionado com isso. Nada disso. Na manhã seguinte acordei e ele não estava em casa, nem o ingresso extra que era para mim.
Ele tinha ido embora sem dizer nada. Minhas ligações não foram atendidas e, eventualmente, o telefone dele foi desligado. 3 agonizantes dias se passaram sem uma palavra dele, e, desesperada, entrei em contato com a irmã dele. Certamente ela saberia onde ele estava, mas a resposta dela foi desconcertante. Ela ignorou minha preocupação, dizendo que ele estava bem e voltaria logo. Então ela acrescentou, quase como se fosse um pensamento secundário: por favor, Ellen, não arme uma armadilha de bebê para o meu irmão. Armadilha de bebê. As palavras me atingiram como um tapa. O que você está dizendo? Mas ela desligou antes que eu pudesse entender. Agora estou sentada aqui, olhando para as paredes da minha casa, me perguntando que tipo de família distorcida eu entrei. Não consigo evitar de reviver cada momento dos últimos 2 anos, analisando as ações e palavras dele em busca de sinais que eu possa ter perdido. Ele já foi realmente feliz comigo? Ele realmente queria o filho dele ou estava escondendo algo? Eu preciso de respostas, preciso de clareza, e acima de tudo, preciso saber se eu sou a tola nessa história ou se sou a vilã na história de outra pessoa. Porque eu não sei o que a minha cunhada quis dizer com armar uma armadilha de bebê para o meu marido. Devo confrontá-lo quando ou se ele voltar? Devo investigar mais a fundo o comentário enigmático que a irmã dele fez? Ou devo simplesmente cortar minhas perdas e ir embora antes que eu perca completamente a razão? Por favor, me diga, o que você faria se estivesse no meu lugar? Atualização 1. Olá, ontem recebi um convite para um baile de caridade. Ele chegou em um papel com bordas douradas, uma clara indicação de que minha presença não era apenas solicitada, mas desesperadamente necessária. O baile prometia uma noite de elegância e networking, mas para mim era mais do que isso. Era uma oportunidade para enfrentar aqueles que duvidaram de mim, para lembrar às pessoas exatamente quem eu sou. Naquele dia compartilhei a notícia com meus amigos, mencionando casualmente que estava grávida. Meses atrás, esses mesmos amigos zombaram de mim pela minha incapacidade de conceber, e ao revelar a verdade, os sorrisos e parabéns vazios soaram como uma tentativa frustrada de expiação. Todos exceto Trícia, é claro. Ela sempre foi um espinho no meu lado, uma rival nos negócios e uma autoproclamada rainha da maldade. A reação de Trícia foi exatamente o que eu esperava. Mesquinha, venenosa e com um sorriso debochado. Ela zombou de mim dizendo que meu maior fracasso não era a minha luta com a concepção, mas minha decisão de casar com o que ela, de maneira quase irônica, chamou de o que ela pensava. Ela continuou a insultar ainda mais meu marido, acusando-o de ser infiel e insinuando que eu estava agravando meu erro ao carregar o filho dele. Eu tolerei muitas coisas nesta vida, mas traição, sabotagem no quarto e até difamação pública, isso é cruzar uma linha. A sala ficou em silêncio e eu me aproximei dela. Cada clique dos meus saltos um aviso. Sem hesitar, dei-lhe um tapa. Ninguém insulta minha família e sai impune. O anfitrião, claramente escandalizado, interveio antes que Trícia pudesse retaliar e ela foi escoltada para fora, seus protestos reduzidos a um chiado lamentável. Eu fiquei pelo resto da noite com a cabeça erguida, apesar da altercação, determinada a não deixar o incidente me definir. Mas quando cheguei em casa, a confrontação estava em toda parte. As redes sociais explodiram com manchetes questionando a fidelidade do meu marido e a minha decisão de ficar ao lado dele tão publicamente. Os comentários variavam de apoio a desprezo, dividindo a internet entre admiradores e críticos. Eu me sentei na sala de estar tomando um copo de rosé, enquanto assistia ao caos se desenrolar na minha mente fervendo. Mantive a compostura, respondendo a alguns comentários com o meu humor usual. Então, a campainha tocou. Minha sogra entrou furiosa como suas acusações. Ela me recriminou, dizendo que meu status e minha riqueza haviam inflado meu ego e me acusou de humilhar a família. Descartou minha gravidez como irrelevante e com um desdém disfarçado, me lembrou que eu era apenas uma esposa. Eu a escutei, mordendo a língua, e quando ela finalmente saiu, batendo a porta atrás de si, eu olhei para os vestígios dos pedaços quebrados da paz. Isso não era mais sobre Trícia. Meu marido ausente e minha sogra. Tudo isso me empurrou para o canto. Mas eu não me encolho quando estou encurralada, eu retaliou. Na manhã seguinte, comecei minha vingança. O primeiro passo foi uma postagem pública, uma foto de mim, radiante e confiante, com uma legenda que dizia, grávida, envenenada, sem arrependimentos. Uma rainha sempre protege seu trono, hashtag despreocupada. A postagem viralizou em poucas horas e mudou a narrativa. Enquanto meus seguidores se uniam a mim, o grupo de Trícia corria para defendê-la da humilhação. Nos bastidores, eu puxei alguns fios. Os últimos negócios de Trícia enfrentaram bloqueios inesperados e começaram a circular rumores sobre suas práticas antiéticas. Quanto ao meu marido, deixei o silêncio ao seu redor falar por si só. Se ele quisesse limpar seu nome, teria que voltar para enfrentar o fogo. Até o meio-dia, meu plano já estava surtindo efeito.
Meus rivais estavam em desordem e as palavras da minha sogra já não me machucavam. Passei a tarde no meu jardim tomando chá gelado, respondendo às mensagens de apoio, e no silêncio, encontrei a satisfação de saber que ainda estava no controle. À noite, eu permiti a mim mesmo um momento de vulnerabilidade. A traição, o julgamento, a pressão constante, era exaustivo. Mas eu me lembrei de quem sou, Ellen, uma mulher que transforma cada tempestade em um degrau. E quando o dia terminou, reafirmei minha posição. Estou serena, grávida e sem arrependimentos, e ninguém vai tirar isso de mim. Obrigada, pessoal, por todos os comentários. Atualização 2. Olá! A vida, meus amores, é um jogo de altos e baixos, um redemoinho caótico de alegria, e com isso de desgostos e revelações. As últimas 2 semanas foram um verdadeiro turbilhão na minha vida, que geralmente é calma e bem planejada. Para alguém como eu, Ellen, CEO de um império em crescimento, uma mulher que próspera com precisão e ordem, isso me deixou lutando com perguntas que eu nunca pensei que teria que enfrentar. Tudo começou no 5º dia, depois que Travis, meu marido, entrou pela porta, parecendo uma sombra do homem que eu conhecia. Sua aparência desgastada, o ar cansado, as roupas amassadas e uma aura de derrota eram um contraste nítido com o homem com quem eu havia construído a vida. Naturalmente, perguntei o que tinha acontecido, esperando uma explicação, um motivo para seu desaparecimento repentino. Mas ao invés de respostas, recebi uma tempestade dele. Ele me repreendeu, me acusando de não perceber o estado dele. Meu primeiro impulso foi reagir, como ousava ele, depois de tudo o que eu havia feito. Mas algo em mim me impediu de responder, e ao invés disso pedi desculpas. Sim, você leu certo. Eu, Ellen Poverose, a autoproclamada rainha da graça sob pressão. Pedi desculpas a um homem que não fez nada além de desaparecer sem deixar rastro por dias. E então fiz o que sempre faço, cozinhei para ele. Sim, eu sei o que você está pensando, Ellen, a CEO que orquestrou um negócio de milhões de dólares, se rebaixando a cozinhar para um homem desempregado. Acredite, meus amigos já disseram isso várias vezes, mas Travis sempre insistiu que não queria ajuda com a cozinha, ele queria a mim. E assim como a tola que eu devia ser, eu cedi. Preparei sua refeição favorita e o observei em silêncio durante todo o tempo. A raiva ferveu no meu peito, mas eu engoli. No dia seguinte, no entanto, a represa se rompeu. A irmã dele, minha adorável cunhada, decidiu jogar gasolina no fogo, ligando para mim novamente e pedindo para que eu parasse de forçar o irmão mais novo dela a ter um filho para o qual ele não estava pronto. As palavras dela ainda ecoavam na minha cabeça. Tentar prender ele com o bebê, que movimento desesperado. Prender ele com o bebê, a pura absurda dessa ideia. Eu não conseguia entender o que ela queria dizer com isso. Por que ela falaria algo tão ridículo? Então confrontei Travis e, como era de se esperar, não cheguei a lugar nenhum. Ele simplesmente ignorou, mudou de assunto e me deixou ainda mais confusa. Meu instinto me disse que algo estava errado, algo estava muito errado, mas eu não conseguia entender o que. Quando a sensação não me deixou, decidi tomar as rédeas da situação. Você me conhece, eu nunca deixo ninguém escrever minha história. Contratei um detetive particular. E mesmo para mim, isso parecia dramático, mas meu instinto me disse que era a coisa certa a fazer. E meu instinto estava certo. Dentro de poucos dias, o detetive descobriu a verdade, e era tão chocante que me deixou tonta. Travis, meu marido de 5 anos, meu parceiro de vida e de crimes, estava planejando me deixar. Sim, me deixar. Não apenas ir embora, mas escapar. O homem que eu amava, apoiava e sim financiava, estava planejando sair do país. E ele não planejava ir sozinho. Havia filmagens de câmeras de segurança, recibos e até um itinerário rabiscado apressadamente. Travis estava desviando dinheiro, meu dinheiro, para seu grande plano de construir uma nova vida para outra pessoa. Deixe isso se fixar por um momento. O mesmo homem que exigia que eu cozinhasse suas refeições com minhas próprias mãos, que se recusava a levantar um dedo para nos apoiar financeiramente, estava usando o meu dinheiro suado para construir um futuro sem mim. A traição dói como nada que eu tenha sentido antes. Cada noite que passei no escritório, cada sacrifício que fiz, cada sonho que deixei de lado, tudo isso parecia zombar de mim agora. Como pude ser tão cega, tão ingênua? E ainda assim, abaixo da dor, havia outra coisa: raiva, fúria. Mas aqui está a questão. Minha investigação não revelou apenas o plano de Travis de me deixar. Ela revelou algo muito mais sombrio, algo que eu não sei se estou pronta para encarar. Um segredo tão escuro que até agora, enquanto escrevo isso, minhas mãos estão tremendo. Eu sei o que você está se perguntando. O que é isso? Bem, acredite, eu também estou me perguntando. Porque eu tenho peças, mas o quebra-cabeça ainda não está completo.
Tudo que eu sei é que o homem que eu pensava conhecer, o homem que eu amava e confiava, agora é um estranho. Então aqui estou eu, perguntando a você, o que você faria se fosse a pessoa que sou, se fosse eu, e amasse alguém que no final das contas, se revelou ser outra pessoa completamente? Se a vida que você construiu fosse nada mais do que uma ilusão cuidadosamente construída? Atualização 3. Olá! Quando a vida lança suas bolas curvas, você deve decidir se vai pegá-las ou deixar que elas te atinguem. Para todos que estão acompanhando a minha jornada, aqui está a atualização que todos vocês estavam esperando. Pegue seu vinho, sua pipoca ou chá verde, qualquer coisa que acalme seus nervos, porque esta é minha história de vida, uma história que você nunca vai esquecer. Tudo começou com uma descoberta que me atingiu como uma faca no peito. Meu marido, Travis, o homem com quem construí minha vida, estava me traindo. E não só isso, mas ele ousou planejar uma grande fuga com a amante para outro país, enquanto pretendia usar o meu dinheiro para financiar essa fantasia que deveria ser minha. Uma mulher mais fraca talvez tivesse desmoronado, mas não eu. Não, eu respirei fundo, liguei para minha irmã Chanel, que estava no exterior, e desabafei como nunca antes sobre a minha dor. Bem, ela, a guerreira, voou de volta imediatamente. A primeira coisa que fiz foi contratar um detetive para localizar a mulher que ousou se envolver com meu marido. Enquanto aguardava os resultados, tentei me manter composta, mas Chanel tinha outros planos. Sem o meu conhecimento, ela rastreou a mulher, disfarçou-se com uma peruca e óculos escuros, e a confrontou publicamente, sem sequer avisá-la de que ela estava lutando por mim. Confrontar é uma palavra suave para o que aconteceu. Chanel a enfrentou como uma leoa protegendo seu orgulho. E o que aconteceu depois foi inevitável. Na era digital, alguém gravou a briga inteira, e em poucas horas o vídeo se tornou viral. Nele, Chanel aparece batendo, socando e rasgando as roupas da mulher. A seção de comentários virou um campo de batalha à parte. Quem é a mulher misteriosa com a peruca? O que a outra mulher fez para merecer uma surra dessas? Mal sabiam eles que minha irmã estava vingando meu coração partido. Quando Travis voltou para casa naquela noite, eu decidi jogar minhas cartas da maneira certa. Coloquei o vídeo da altercação de Chanel na maior tela de TV da nossa casa. Chanel e eu nos acomodamos no sofá, ela bebendo uma taça de rosé, e eu me deleitando com o choque de Travis. Ele ficou pálido como um fantasma, a boca abrindo e fechando como um peixe fora d'água. Calmamente, eu perguntei, como você se sentiria se algo assim acontecesse e bem, se alguém batesse na sua irmã desse jeito? Ele ficou paralisado, sem saber o que responder, antes de correr para o quarto batendo a porta. Ah, como foi delicioso ver o medo se infiltrar na alma dele. Eu sabia que o tinha encurralado, mas o jogo estava apenas começando. Sim, o jogo estava apenas começando. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei pensando sobre o começo do nosso casamento, em como eu não tinha dado muita importância a certos detalhes, coisas aparentemente pequenas. Os vitamínicos que ele insistia que eu tomasse todos os dias para a minha saúde. O frasco havia sumido há meses, mas naquela noite, eu o encontrei escondido em uma gaveta. Curiosa e desconfiada, no dia seguinte, levei-o até uma farmácia para uma verificação. O que descobri quase me levou a um estado de choque. As vitaminas eram contraceptivos. Isso mesmo, Travis havia me sabotado secretamente, garantindo que eu não ficasse grávida o tempo todo. Ele estava destruindo meus sonhos de maternidade enquanto construía um futuro com outra pessoa. As lágrimas que derramei naquela noite não foram de desespero, mas de raiva e uma determinação abrasadora para fazê-lo pagar. Eu não casei com o diabo se casou comigo. Mas até Lúcifer caiu. A semana terminou com um jantar silencioso em casa. Travis, visivelmente perturbado, evitava meu olhar. E Chanel, depois de brindar aos novos começos com o copo erguido e um sorriso imutável no rosto, apenas disse, eu vou te atualizar. Última atualização. Ei, dizem que o tempo cura todas as feridas, mas já se passaram 3 semanas, e essas últimas 3 semanas me ensinaram que o tempo também pode afiar a lâmina da vingança. Tudo começou quando me vi vasculhando o forro da mala de Travis, uma tarefa que eu nunca planejei fazer, até que um fio solto e uma sensação no estômago me levaram a uma descoberta totalmente inesperada. Escondido dentro da mala estavam fotos íntimas, inegáveis e repulsivas de Travis, meu marido, e uma mulher, cujo nome não importa, mas cujas ações são imperdoáveis. Fotos em posições comprometedoras. Esse foi o momento em que o meu mundo se despedaçou, mas, à medida que as peças caíam, percebi que não estavam quebrando, estavam se reorganizando.
Esta não foi a primeira vez que Travis testou a minha paciência, então não, ele vinha construindo sua traição silenciosamente, tijolo por tijolo. Os ingressos para as férias na ilha que eu havia comprado com tanto carinho para nós dois, ele não apenas os reutilizou para si mesmo, mas levou sua amante, essa Charlotte, para uma escapadela romântica, achando que eu jamais descobriria a verdade. Não era apenas raiva, eu estava incandescente. No entanto, a minha resposta não foi tempestuosa, foi calma, calculada, vingança. E eu planejei isso muito bem. Convoquei uma reunião na casa da família dele, planejando atuar no papel da esposa exemplar pela última vez. Eu disse que queria discutir a inclusão de Travis no meu testamento, sabendo que isso os empolgaria, fazendo-os sair de seus trajes domingueiros, cheios de entusiasmo pela possibilidade de mais uma compensação financeira. Eu cheguei com um sorriso no rosto, carregando os papéis do divórcio na mão. O primeiro ato da minha vingança começou com o som das sirenes. A polícia, chamada por mim, invadiu a casa e prendeu Travis por atividades fraudulentas, desvio de meus fundos e roubo calculado. O homem que havia roubado minha confiança, meu dinheiro e minha paz estava prestes a ser arrastado para fora da casa da sua própria família. Ele começou a implorar por misericórdia, mas misericórdia não estava no cardápio daquele dia. Eu informei Travis na frente de sua família horrorizada, que bloqueei o acesso dele a todas as minhas contas. Até mesmo cada centavo que ele me devia seria pago. Expus sua duplicidade, suas mentiras sobre querer me deixar por Sandra, sua amante, suas escapadas na ilha e o pequeno truque que ele usou ao trocar as minhas vitaminas por contraceptivos. Sim, Travis tentou me impedir de engravidar. O suspiro surpreso de sua mãe foi quase cômico, um momento de melodrama em uma cena que já estava saturada disso. A mãe de Travis, chorando, disse que ele me contou que eu é que estava traindo ele e agora, quando ele estava tentando me deixar, eu é que estava tentando armar uma armadilha para ele, impedindo seus planos de fugir. Eu disse a ela que o filho dela estava mentindo para mim, que ele é quem estava me traindo e queria fugir com sua amante e com o meu dinheiro. Ela ficou petrificada e chocada ao ouvir isso, mas eu não me movi por isso, porque ela sempre me tratou mal, mesmo quando eu fui uma esposa exemplar para o filho dela. Mas a minha vingança mais saborosa ainda estava por vir. Eu mandei minha equipe de segurança entregar todos os pertences de Travis na porta da casa da família dele. O mundo inteiro dele foi reduzido a uma caixa contendo uma camiseta e uma cueca. Quanto às camisas e calças de grife que ele usava, eu fiz questão de que as tirassem ali mesmo, na frente de todos, porque aquelas também eram minhas. A família dele implorou, mas seus pedidos caíram em ouvidos surdos. Eu disse a eles para guardarem sua vergonha e suas palavras, porque eram cúmplices da queda dele. E para Travis, se você algum dia se encontrar lendo essa postagem de qualquer sarjeta em que tenha caído, que ela te sirva de lembrança. Eu posso ser chamada de rica e poderosa, mas não sou uma mulher a ser atravessada. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.